Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira, o Sistema Pansat. São 140 emissoras esparramadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil. 1.500 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado também a você que nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br e logo na capa do portal você encontra a indicação JP ao vivo. E ao clicar, receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver, no Brasil, fora do Brasil. É muito legal. E também você encontra logo na capa do nosso portal o caminho para a Jovem Pan Online, JP Online, rádio com imagem. E você encontra também uma grande grade de programação à sua disposição. Os nossos consultores, colaboradores, grandes musicais, você encontra os grandes cantores, músicas maravilhosas, mais de 5.000 shows para você nos acompanhar. E o que é melhor, ninguém paga nada, você poderá assistir os shows na hora que desejar, quando quiser, e está tudo lá esperando por você. E matérias especiais, entrevistas especiais, como essa que eu vou fazer agora, com muito prazer, com o Luiz Caval, que é um grande historiador, um homem que preserva a memória da comunicação brasileira, com muito texto, com muita gravação, vozes que você só ouviu falar, olha, em 1900 e não sei quanto, alguém fez isso, mas onde está a voz deste personagem? Se você vasculhar, é muito provável que encontre no acervo do Caval. Aliás, encontrava, porque ele recentemente deu todo o pacote enorme que ele tinha para a USP. Legal, a USP vai digitalizar, vai transformar isso, imagino, num grande museu para consulta das pessoas que se interessam por esse fascinante mundo. Caval, obrigado pela presença, é bom tê-lo aqui, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Vanderlei. É um prazer tê-lo aqui. Eu queria que você contasse para o nosso internauta, para aquele que nos acompanha, todo mundo, de uma maneira ou de outra, que é apaixonado por esse mundo, do som, da comunicação, sabe que você tem memória incrível guardada lá, ou tinha, nos seus arquivos em casa. Agora, essa paixão começou quando? É isso que eu queria que você começasse a falar sobre isso. Tem CDs, tem tanta coisa. Você teve o trabalho de colocar aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, dá para a gente pegar só a capa de alguns dos CDs, só um pouquinho, só nada mais. Vozes na Jovem Pan, aí tem personalidades, tem aqui pessoas incríveis, né? Quer dizer, do mundo todo, não é só no Brasil, não, né? Santos Dumont. Aqui, eu estou colocando aqui e aos poucos a gente vai pegando, né? Aqui o seu encontro com o Pelé, quer dizer, deve ter muita coisa bonita do Pelé falando, né? Aqui uma foto ao fundo da sua casa, dos seus arquivos lá, com vinil, nossa, vinil para os mais jovens é coisa pré-histórica. É verdade. Né? Mas eu ainda gosto do vinil. Para os mais jovens é dinossauro. Nós estamos falando de dinossauros aqui, né? Aqui, Segunda Guerra Mundial, que é uma história fascinante para aqueles que gostam de tantas coisas que aconteceram naquele período. A voz de tantos escritores importantes brasileiros e não brasileiros. Enfim, isso aqui é só uma coisinha de nada. Isso aqui não dá nem para a gente... Isso aqui é um pingo. Agora, essa paixão toda começou quando, Caval? Começou praticamente quando eu comecei no jornalismo. Em 1945, eu era estudante de medicina, que minha família queria. Mas depois, quando eu vi que formou-se a Escola de Jornalismo Casper Libero, eu li uma notícia na Gazeta. No mesmo dia eu me inscrevi e entrei na primeira turma. Mas eu já gostava de jornalismo e personalidades. Lia sempre os jornais do Rio, Carlos Lacerda, Correio da Manhã, Tribuna da Imprensa. E na escola também já ajudei o jornal lá, a imprensa, conheci personalidades que frequentavam a Gazeta, como Brecheret, como Eleazar de Carvalho, como Casper Libero, Joel Nelly. E fiquei assim, meio attaché de imprensa lá na Gazeta. E quando o Lacerda foi nosso paraninfo, em 51... Ah, o Lacerda que foi o paraninfo? Foi o paraninfo. Então ele, almoçando com o grupo, que era só 12 pessoas, era uma turma pequena, ele falou, bom, eu
preciso abrir uma sucursal em São Paulo, alguém se interessa? Eu me interessei, que eu já li o Carlos Lacerda, né? Gostava dele. Então ele mandou durante 3 quiseram seu representante. Em São Paulo? Em São Paulo ele falou, bom, eu não posso decidir, não sei o quê. Vocês vão escrevendo durante 1 mês. Escreve crônica, reportagem, comentários, manda para mim. Daqui 1 mês eu volto aqui nesse mesmo restaurante franciscano, ali da Consolação. Que não existe mais, né? Não existe mais. Não existe mais. Tomando chopp, pizza. Mas era famosíssimo, era bom. Franciscano. Aí aconteceu, dali 1 mês ele voltou e falou, ó, tem 3 aqui que eu gostei. Agora tem um que fez umas crônicas sobre um jogador de xadrez que teve em São Paulo, Miguel Manad-Jorf, jogava contra 80 adversários. Esse aqui, quem é? Luiz Ernesto, sou eu. Você quer ser meu representante em São Paulo? Imagine, eu estava mal me formando para representar o Carlos Lacerda, tribuna da imprensa. Aí eu enfrentei com amigos, com Walter Zanini, Araci Amaral, um grupinho da escola mesmo. E foi dando certo. A gente cobria futebol, cobria Bienal de São Paulo, cobria política, Jânio Quadros, sei lá. Então me pegava cada pepineira, porque naquele tempo não tinha internet. Eles queriam fazer o noticiário tudo por escrito, tirar cópia, ir no aeroporto, despachar para o Rio. Aliás, nem tinha despacho. Você encontrar alguém na fila do Rio que fizesse o favor de levar o noticiário para o Rio, avisava a redação, alguém ia buscar, e sempre dava desencontro. Então era uma luta, era, como dizia o outro, era 90% de transpiração e 10% de inspiração. Mas foi dando certo, mais ou menos. E depois disso? Bom, depois disso, eu comecei a privar, assim, intimidade com Jânio Quadros, Carlos Lacerda, Juarez Távora. Entrevistei Juarez Távora. Foi indo adiante. Eu gostava de guardar as entrevistas, ou som, principais sons, incêndio aqui, fuga da rebelião da Lancheta. Comecei a fazer um arquivo de acontecimentos. Um arquivo pessoal? Pessoal. Nessa ocasião eu conheci também os Paulo Machado Carvalho, o Marechal e os 3 filhos. O Paulinho, aliás, tinha na torre da Record, embaixo tinha um espaço grande, fizeram um viveiro de pássaros. Meu irmão era sócio do Paulinho. Eles criavam canário roller. Os três irmãos, Alfredo, Paulinho e o seu tutor, Antônio Morado Carvalho. Eu conheci muito o Paulinho. Mas isso foi passando, né? Sim. E aí foi andando para frente, eu consegui entrevistar andar de elevador com Eisenhower, quando veio no Brasil. Depois, lá em Brasília também, me aproximei dele, consegui autógrafo. Então foi um furo, assim. Comecei a ficar meio conhecido, meio furão. Aliás, não gostava muito desse aspecto. Tinha que fazer. O importante era que eu gostava dos arquivos, dos sons gravados, das histórias que eu podia... E como gravava? Eu gravava mais pelos colegas. Eu não sei até hoje gravar direito. Mas eu pedia para um tico-tico, não sei quem, Lota Júnior me ajudava também, um colega da Folha. Ia gravando e ia fazendo um arquivo em casa personalizado. Até que aconteceu, o Lacerda foi governador, eu trabalhei com ele no Rio, ele fundou lá o Museu da Imagem do Som, certo, no Rio. O pessoal lá carioca mesmo. E ele pedia para mim, Luiz Ernesto, você arranja Guilherme de Almeida, arranja a Revolução de 32, olha, tem esse negócio pessoal do Paulo Carvalho, Titílio Matarazzo. Você tem que pegar uma gravação com o Titílio. Eu pegava, porque telefonava, às vezes com dificuldade, mas sempre tem alguém que grava pra gente. Você deve conhecer bem isso. É verdade, sempre alguém que alguém registra, ajuda. Que registra. Eu mesmo sem saber tecnicamente fazer essa coisa toda, eu tinha alguém. O Murilo Trizal me ajudou muito. Arranjou Monteiro Lobato. Maurício Norugama arranjou a história do Jaú, o avião.
que cruzou o Atlântico, né? Foi o Maurício Pedro Gama, Reale Júnior. Quando eu casei, eu fui para Paris, o Reale me ajudou lá na arranjar a voz do Saint-Exupéry, que eu gostava muito do Saint-Exupéry. Aliás, ele não arranjou, depois eu consegui mais tarde. Mas o Reale conseguiu, até o fim da vida, foi muito meu amigo. Eu fui no lançamento do livro dele, foi uma das coisas que eu lamentei profundamente, a perda do Reale e Bota Júnior. Duas pessoas exponenciais. Caval, qual é a sua idade? Eu estou com, como dizia o Joelmir Betting, 70,16. O Joelmir falou para não falar 86. Então é 70,16. Ô, Caval, uma pergunta. E num determinado momento da sua vida, você decidiu transferir todo esse arquivo de vozes, né, que é fascinante, para a USP, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui, e você ouvia isso na sua casa? Você ouvia sim. Você ouvia, você colocava isso numa espécie de ordem? Tem um aparelho. Aqui eu estou lendo alguns nomes, é importante que as pessoas que nos acompanham saibam, porque certamente leram muitas coisas, viram fotos, mas vozes, seguramente a grande maioria não ouviu, né? Então, olha, vou ler alguns nomes aqui. Arthur Miller, né? Carlos Drummond de Andrade, Carlos Lacerda, Cassiano Ricardo, não é? O Chico Anísio, claro, todo mundo, o Chico Xavier, né? Cora Coralina, tem alguns mais populares, que é o Dr. Drauzio, né? Érico Veríssimo, né? Federico Garcia Lorca, não é? Ferreira Goulart, Guilherme de Almeida, eu encontro aqui o Nelson Rodrigues, o Paulo Bonfim, Paulo Mendes Campos, o Sérgio Millet, o Rui Barbosa, né? João Guimarães Rosa, Oswald de Andrade, né? Otto Lara Rezende, Manuel Bandeira. São alguns nomes que certamente você leu ou você soube da história, mas vozes você não encontrou com muita facilidade por aí. Esses são apenas alguns nomes da grande vozoteca, né? Vozoteca, né? Vozoteca do Caval, né? Voz, como tem disco, discoteca. É isso aí. Livro, biblioteca. Vozoteca. Você tem algumas curiosidades, por exemplo, qual teoricamente deu mais trabalho para você conseguir? Ou alguns? Santos Dumont. Santos Dumont foi o que deu mais trabalho? Não consegui lugar nenhum. Você levou quanto tempo para conseguir? Levei uns anos. Anos? Porque o Ministério da Aeronáutica não tinha, Fundação Santos Dumont não tinha. Eu tentei em outras rádios ou emissoras, não consegui. E era porque eu gostava, todo mundo paulista gosta. Santos Dumont, o herói da pátria, né? O inventor do avião. E aí, casualmente, um amigo meu andando nos Estados Unidos, visitando cidade pequena, museu pequeno, mas sempre os americanos gostam de memória. Sempre tem uma memória em qualquer cidade. E ele achou lá os heróis da aviação, os irmãos Wright, né, americanos. Claro. Depois tinha Santos Dumont, e tinha um CDzinho. Ele comprou e falou, puxa, isso aqui o Luiz Ernesto está procurando lá em São Paulo. Ele mandou para mim. Eu recebi de uma cidade da Flórida, nos Estados Unidos, de um amigo, Fernando Lemos, mandou Santos Dumont. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz esse CD. Aí porque eu arranjei outras coisas também, Ada Rogato, outras pessoas da aviação, o discurso hino da aeronáutica. Fiz um CD interessante. E mandei para todas essas pessoas que eu procurei e não achei, mandei de presente. Ministro da Aeronáutica, Fundação Santos Dumont, rádios, várias, TVs, todo mundo tem. É igual o caso do Leônidas. A bicicleta do Leônidas também, quando eu tive em mãos, através do Abreu Sodré, governador, que me apresentou o Leônidas com disquinho do gol de bicicleta dele em 42. Acho que contra o Palmeiras, parece. Entendi. Quem é que paga a conta? Você? Eu mesmo, porque isso não custa muita coisa. Sei. Custa um pouquinho, mas apenas isso... o tempo do seu trabalho. O tempo do trabalho, mas isso vai escoando assim. E as pessoas começaram a perceber que você era um
Eu nunca cobrei um CD. E as pessoas começaram a perceber que você é um apaixonado por isso e começaram a mandar coisas para você? Acho que isso é um fato que deve ser lembrado. Cada vez que eu dou uma entrevista, espero que hoje também aconteça. Porque tem umas aí que eu não consigo de jeito nenhum. Quem que você está procurando, por exemplo? Friedrich. Nem voz nada. Alguém tem, sempre. Sim, mas você não tem. Um dia vai aparecer. Um dia vai aparecer. Eu consegui no Paulistano há pouco tempo isso aqui, que é a campanha do Paulistano na Europa. É um disquinho que os Relações Públicas do Paulistano fez, é muito bem feito. Mas esse já está na USP. Mas com a voz dele ou sem a voz dele? Sem a voz dele. Mas tem gol de Friedrich. Mas não tem a voz dele. Não tem a voz. Vai ter, um dia vai ter, porque ele era da Antártica, andava para todo lado. Eu conheci o Friedrich, lançamento do livro do Pelé. Conheci o Friedrich, conversei com ele. Mas naquele tempo eu não... Depois ele foi uma vez, quando o Morumbi foi apresentado à imprensa, São Paulo apresentou a imprensa, o Friedrich estava lá, tomando chopp, hein? O Friedrich, então, você não tem. Qual a outra voz que você acha que falta? Falta Bom, Santos Uperi conheci há pouco tempo. Faltaria presidente, por exemplo, os presidentes mais antigos do Brasil. Eu tenho a partir de 1900, que tinha gravação jamais por causa dos discos Odeon, etc. Tal. Mas esses mais antigos, eu gosto do Luiz Tem, porque ele foi exilado, chegou no Brasil em 47, eu tenho essa gravação. Mas outras pessoas é difícil, porque esses arquivos oficiais, você deve saber, talvez você pede no Senado, então, a voz dos presidentes, discursos. Isso eu consegui. Sim. Tem um CD que tem 12 discursos de senadores importantes. Certo. É muito interessante isso aí. Foi o ACM, o cérebro ACM que me mandou. Antônio Carlos Magalhães. Mas depois na época dele. Já estive em Brasília, visitei o arquivo do Senado, é uma coisa fantástica. O arquivo de rádio, TV, cinema, tudo. Mas não tem alguma coisa? Mas eu deixo o meu cartão, peço, explico e tal. Nada. Só tenho esse dos senadores, que é muito interessante. Agora, uma curiosidade. Quando eu fui para Nova York, através de amigos brasileiros, eu visitei a ONU. Certo. E aí ele falou, você quer conhecer o nosso departamento de arquivo, etc., registro histórico? Vamos lá. Aí uma senhora muito simpática, jornalista brasileiro, dei meu cartão. Eu falei, mas o senhor se interessa por vozes? Como você falou? Interessa vozes históricas. Quais que você... A senhora tem uma lista, mostrou uma lista assim, eu até tremi de emoção. Uma lista assim, umas 100, 150 vozes, tudo organizado. Tudo data, tudo que falou na ONU. Eu falei, qual que o senhor se interessa? Eu falei, puxa, isso aqui vai ficar caro. O preço assim, $20, $10. Então marquei assim umas 15, os Gandhi, os Madre Teresa do Calcutá, os Mark Twain, sei lá, Churchill, marquei tudo, dei para ela. Eu fiz um cálculo assim, falei, bom, umas 15 vezes $10, $150, aí quem sabe. Aí ela veio foi lá dentro, demorou uns 10 minutos, veio com todos os CDs, pôs tudo assim, já estava numa caixa com meu nome, jornalista brasileiro. Eu falei, bom, então gostaria de acertar, por favor. Não, isso é cortesia. Eu falei, como cortesia? Isso aqui faz parte do... Todas as pessoas se interessam, nós damos de presente. Falou em inglês. Muito obrigado, então não preciso pagar nada. Não, por favor. E toda vez que vier a Nova York, visita aqui a ONU, terá novas vozes à sua disposição. Quer dizer que você tem Gandhi também. Tem Gandhi também. Tem Gandhi também. Só que para concluir, porque isso devia ter em todos. Claro, isso é memória. Sem dúvida, memória. Mas no Brasil... A preservação da memória é fundamental. Fundamental. É extremamente importante. Eu sei que você tem um arquivo muito bom, eu preciso recorrer. Nós temos um arquivo na Jovem Pan
que é o nosso tesouro, né? Puxa vida. Nós temos um carinho muito especial e sempre que podemos... Dois diretores em cena. Dois diretores em cena, Puxa. com o Sr. Tuta e com o Newton Eu Travesso. choro com os dois diretores em cena. Cada história boa, né, Caval? Puxa, eu escrevo carta, mando telegrama, telefono, não consegui nada. É, Mas é isso que a gente faz bem. é verdade. Porque eles fazem bem porque é um arquivo que tem tudo. É verdade. E os dois são memórias vivas da história, né, da Você comunicação. vê assim, faleceu o Hebe Camargo. Então, eles têm histórias da Hebe Camargo. Que Chico viveram. Anísio, mas tem histórias fantásticas. Histórias passadas aqui dentro e fora também. É verdade. Os shows da Record, Elis Regina. Então, esses dois diretores de cena lá foi premiado na PCA. É verdade. Eu faço parte. Você faz Aí, parte aquele da dia PCA. eu conheci o outro, no Altuta, o outro, O Newton Travesso. Newton Travesso. Grande figura. Ele Grande chora figura. às vezes, né? Fica emocionado. Tem que chorar mesmo. Certas emocionado. coisas tem que chorar. Ô, Caval, aí num determinado momento da sua vida, você decidiu transferir tudo para a USP. Para USP. Por quê? Eu achei que lá em casa, embora tivesse mais ou menos bem organizado, nunca a gente consegue organizar bem, mas ia muito estudante. Você tem a história da Jovem Pan, da Record, assim, como é que foi? Sigilo Batarazzo. E o Santos Dumont, verdade, tem o Santos Dumont, o Gandhi, tem. E tinha aquele fluxo, mas era um fluxo assim que era meio difícil, porque eles às vezes não levam também gravador. Meu gravador também não sei mexer direito, e ficava aquela coisa, sempre de favor de algum, de outro. Entendi. Aí uma pessoa me sugeriu, aliás, a Maura Machado, falou, você não oferece para alguma entidade? A entidade organiza para ver, será que organiza mesmo? Aí eu fui em vários lugares de São Paulo que tem esses centros de memória, tem alguns bem organizados, Centro Cultural São Paulo, Certo. Estadão, Jovem Pan. Tem coisa muito bem E organizada. aí você decidiu... Bandeirantes. Perfeito. Mas os contatos também eram difíceis, porque as pessoas são muito, com arquivo, é sempre uma pessoa muito ocupada. A pessoa que decide não é aquele que está arquivando, é a pessoa lá em cima de um outro diretor, não sei o quê. Foi ficando para trás. Até que eu conheci uma jovem, uma professora do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, Lúcia Tomé, chama-se. Conheci ela na casa da Marísia Portidari, que é uma amiga pintora que eu tenho. Uma reunião social assim. Começamos a conversar, ela falou, o que você faz? O que você faz? Eu sou tenho uma vozoteca, não sei o quê. Eu já estava aposentado. Mas eu já ouvi falar, mas eu sou do Instituto de Estudo Brasileiro da USP, também eu tinha ouvido falar também. Puxa, mas será que a vozoteca não caberia nesse instituto? Coisa? Ele falou, lógico, nós lidamos com a memória de São Paulo, Revolução de 32, bienais, quarto centenário, sociólogos, os professores, e a própria USP, que é o monumento de São Paulo, né? A USP, né? Então você acha que couber. Aí eu fui lá com outra pessoa, fez um grupinho e foi lá em casa. Aí gostaram demais, porque estava tudo assim meio espalhado, mas foram ouvindo. Tem também circo, piolim, arrelia. Isso vai longe. Futebol, esporte, Éder Joffre, e os políticos Jânio, né? Lacerda, Sodré, Juscelino principalmente, que eu tenho lá de Brasília. E tem algumas gravações que eu tinha assim, por exemplo, a BASF. Ficaram apaixonados. Que tem alguns que tem assim, mesmo da Jovem Pan tem. Quando eu comprava, eu comprei muitos discos da Jovem Pan. É verdade, a gente fazia Jovem mesmo, Pan anos a rádio 60 fazia. principalmente. Isso. Aqueles Vinil. Vinil, é. Vinil. Eu sou fã do vinil. Que a voz do vinil eu acho melhor que o som do CD. Entendi. E aí você transferiu, eles se interessaram, você transferiu todo o acervo para eles, não ficou com nada em casa? A equipe técnica, que é muito boa lá do IEB, foi em casa, fizeram um levantamento, o que eles podiam fazer com aquilo. Eles conversaram lá com os técnicos deles, consultaram talvez diretores, Claro. e depois deram o parecer por escrito. A equipe técnica visitou a vozoteca e tal.
e acha que isso será útil para os estudantes, para os pesquisadores, para o pessoal da USP mesmo. Aí foi feita uma troca de cartas. Entendi. Não houve qualquer negociação tipo financeira, nada disso. Foi uma doação pura e simples. E foram buscar. Foram buscar. Limparam a sua casa. Aí foi um dia triste. O que você sentiu quando você viu sair tudo aquilo que você... Foi bonito, mas foi difícil. Porque Foi difícil. tem horas que eu escondi algumas coisas assim. Depois eu falei, não, isso aqui ou é sério ou não é. Aí doei tudo que tinha. Livros também, tem uns livros também. Tá vendo aí. Esses que nós estamos vendo aqui... CDs foi tudo. Foram os que ficaram? É. Não, isso é repetido. Ah, tá. Você ficou com algumas pode cópias. ficar com você para Eu agradeço muito. Agradeço e vou ouvir com carinho e algumas coisas vamos usar. Alguns que já ficaram aí com o Menegatti, que eu dei uma entrevista aqui. No rádio ao vivo, com o nosso José Luiz Menegatti. Agora você está dando uma entrevista com imagem. Quer dizer, rádio com imagem. Essa eu vou pedir cópia. Você vai ter na tela do computador a sua família e você... Tem sempre alguém que grava para a gente. Sempre, mas não vai precisar nem gravar, porque só você vai abrir. Sou da Unip, sou não sei de onde, estou interessado. A gente pode aí? Pode. Minha casa está sempre aberta lá para os estudantes. E quando é que a USP vai poder dispor a ideia? Qual é o planejamento? Eles disseram que talvez em janeiro. Janeiro de 2014. Eu acho um pouco difícil, porque é muito... É muita coisa. São uns 5 mil registros, mas dá um total de umas 12 mil vozes. É muita coisa para gravar uma por uma, hein? Eu, por exemplo, não sei como é que faz isso aí. Mas você fez o mais importante. Você conseguiu tudo isso sem saber gravar, como você fala. Você deu um acervo milionário, maravilhoso, né, para quem desejar consultar a história do Brasil e a história de alguns personagens do mundo extremamente importantes. Caval, parabéns, viu? A gente estava tentando trazê-lo aqui várias vezes. Você falou por telefone, aquele negócio todo. Não é fácil, né? Mas eu escuto o Esporte em Debate, hein? Esporte em discussão. De madrugada, nas insônias, aí acorda mais. É um programa efervescente, você viu, né? A coisa pega no programa. Gosto quando você corta. Corta fulano. Corta o Nilson. Corta o Nilson. Que coragem, hein? Eu corto cortar eles. Os cobras. Eu corto eles. Depois Cláudio Karsug. O Cláudio Karsug. Todos eles, a Flávio Prado, tá todo mundo Prado, lá. Hein? Que mestre, como conhece. E eu corto eles, mas depois eu saio correndo, né? Caval. Mas tem um disco aí que você gostaria de dar para o Karsug. Eu vou mostrar. A voz de Benito Mussolini. Nossa, também Benito Mussolini aqui. Tem vários discursos dele aí. Eu vou guardar com carinho isso, nós vamos usar muita coisa. Muito obrigado, pela conversa, foi ótimo. Muito obrigado aqui. Parabéns. Eu sou fã dos Paulo Machado Carvalho, do velho Marechal. Grande doutor Paulo Machado Carvalho. Tudo que eles fizeram, vocês fizeram para a arte e para a cultura de São Paulo. E parabéns pela sua luta de décadas reunindo vozes importantes. Se você não tivesse feito isso, eu acho que muitas vozes estariam desaparecidas e não se teria uma fonte de consulta que você conseguiu construir. Parabéns. Muito obrigado, viu, Vanderlei? Um abração. Muito obrigado e bom programa de hoje. Muito obrigado. Com Luiz Ernesto Caval, um historiador, jornalista, um historiador, um apaixonado, reunindo a memória, vozes. Não esqueça do centenário do Leone. É verdade. E ainda ele 6 de setembro. 6 de setembro se aproxima. 100 anos do Diamante Negro. 100 anos do grande Leônidas da Silva, que inclusive trabalhou na Rádio Pan-Americana, né, como comentarista esportivo. 30 jogos na seleção brasileira, 30 gols. Quer dizer, um gol por jogo. Uma média ótima. Nem o Romário tem, nem o Ronaldo. Uma média maravilhosa. Nem o Rivelino, nem o Pelé. Obrigado, Nada Caval. contra eles, mas o Leônidas tem que dar o valor para eles. Aí está. Obrigado, Caval, pela gentileza. Com Luiz Ernesto Caval, eu repito, jornalista, historiador, um amante que conseguiu reunir vozes com a sua vozoteca, vozes brasileiras e estrangeiras imperdíveis para você que gosta da história da comunicação e do jornalismo brasileiro. Até a próxima. Muito obrigado.